Então nesse vídeo a gente vai fazer um outro exercício para investigar o seguinte problema. Um coletor solar está colocado em um telhado e ele tem uma área, não o telhado, o coletor, de 24 pés quadrados. O painel recebe energia do sol, uma taxa de 200 BTU por hora por pé quadrado de área do painel, né? Perde 25% no processo, a energia, né? Para a vizinhança, o restante de energia é usado para aquecer a água de uso doméstico, que está inicialmente a 90 Fahrenheit, antes de entrar no coletor, né, para uma temperatura igual a 120 Fahrenheit. A água atravessa o coletor sem queda de pressão apreciável. Desprezando os efeitos de energia cinética potencial, determine para o regime permanente quantos galões de água o coletor fornece. Aqui, obviamente, ele está pedindo uma situação que ele quer uma vazão volumétrica, galões por hora, galões por unidade de tempo, tudo bem? O único segredo dessa questão é que a gente tem que prestar muita atenção aqui na situação física e nas unidades, tá? Nas unidades e na questão dessa vazão volumétrica, não é vazão mássica, tá? A equação que a gente vai precisar antes de mais nada é a equação da vazão mássica, que diz que a vazão mássica é o produto da área pela velocidade dividido pelo volume específico, tá? Deixa eu só escrever essa velocidade aqui de outra forma para não confundir. Tá? Então a vazão volumétrica que a gente quer descobrir nesse problema é justamente a vazão mássica vezes o volume específico, tá? Então agora vamos começar a, obviamente, escrever o balanço de energia aqui para o coletor. Tá aqui o coletor com o volume de controle limitado, né? Vamos ver aqui, vamos analisar o calor que está chegando no coletor, o calor que entra. Bom, se você está perdendo 25% da energia aqui, obviamente o que chega é 75% de 200 BTU por hora por pé quadrado, concorda comigo? Então você só aproveita 75% dessa energia. Como o coletor tem 24 pés quadrados, você multiplica também isso aqui por um fator de 24, para poder obter toda a energia que o coletor está recebendo, né? Então, se você fizer essas contas aí, você consegue chegar no valor da energia que está sendo fornecida para o sistema, que é de 3.600 BTU por hora, tá? Aqui, obviamente, o balanço de massa vai mostrar que M1 é igual a M2, porque o regime é permanente, né? Que é igual a M, tá? E agora a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, certo? Aqui eu já desprezei o termo dependente do tempo, porque é regime permanente. Aqui eu ainda deixei o trabalho só para mostrar que vocês têm, mesmo que o problema não diga pra gente, vocês têm que desconsiderar esse termo aqui de trabalho, porque obviamente esse coletor não realiza nenhum tipo de trabalho, tá? Tome cuidado com isso, tá? E aqui eu já descartei os termos de energia cinética potencial, e tá aqui a vazão mássica, né? Agora, obviamente, nós queremos encontrar a vazão volumétrica, que vai dar unidades de volume pelo tempo, mas para isso a gente precisa, obviamente, da vazão mássica. Então vamos determinar ela dessa equação aqui, certo? Então agora, já que a gente tem o calor que está chegando, a gente só precisa analisar as entalpias no estado 1 e 2, tá? Bom, presta atenção aqui, porque a gente vai usar o mesmo raciocínio do vídeo anterior, que nos dizia que para estado líquido, né, a gente faz uma aproximação das entalpias no estado da substância, que é a seguinte: a entalpia no estado líquido é aproximadamente a entalpia do fluido no estado saturado, tá? Isso aqui depende da temperatura, tá bom? Nesse caso, a gente sabe, por exemplo, que na verdade a entalpia, a entropia, a energia interna, a entropia, o volume específico, tudo isso aqui é uma função da temperatura e da pressão, mas é muito difícil tabelar esses dados para líquido e para sólido. Então a gente faz uma aproximação que dependa só da temperatura ou só da pressão, depende de quais variáveis você tem no problema, tá? Então vamos fazer essa aproximação aqui para esse problema, para líquido, tá? Líquido. Se a gente fizer isso, a gente vê que no estado 1 a água líquida, obviamente, está com uma temperatura de 90 graus Fahrenheit. Então eu tenho que ir na tabela de saturação da água saturada, líquido mais vapor, na tabela de temperatura, porque
não tem pressão aqui, só temperatura, certo? Na tabela de temperatura e encontrar o HF correspondente a 90 graus Fahrenheit. Estou aqui na tabela já da água como vapor saturado, né? Como água saturada, líquido mais vapor, tabela de temperatura, e eu quero o HF no estado de 90 graus Fahrenheit. Tá aqui 90 graus, vamos ver aqui. Vou dar isso para cá. 90, tá aqui 90. Então, se você seguir essa linha aqui, você tem que o HF é 58.07. Então deixa eu tabelar isso aqui, certo? Então tabelando isso a gente encontra esse valor aqui, tá? 58.07 BTU por libra. O H2 é a mesma coisa, é o HF, só que agora é uma função de 120 graus, certo? Então a gente vai lá de novo na tabela, a gente vai para 120 graus, tá bem aqui, ó, a gente segue essa linha, 88 BTU por libra, certo? HF. Bom, agora fica muito fácil da gente determinar a vazão mássica, não é a volumétrica, tá? 3.600 BTU por hora dividido tudo por H2, que é 58.07. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só checar uma coisa aqui com essa equação aqui. Foi mal aí, galera, eu me confundi aqui. Na verdade é o H2, né? O H2, que na verdade é 88.00 menos 58, que é o H1. H2 menos H1, 58.07, tá? Isso aqui tá a unidade de BTU por libra. Então você vem bem aqui e já cancela BTU com BTU, o resultado tem que dar em BTU por hora, que é uma vazão mássica, em libras por hora, certo? Que é uma vazão mássica. Então se você fizer esses cálculos aqui, você obtém o seguinte valor para vazão mássica. Você tem então aproximadamente 120,3, né? Aproximando isso aqui, ó. Vamos deixar com 120,2 BTU. BTU não, oxi. Na verdade isso aqui é libras, tá? Libras por hora. Bom, agora a gente já tem condições de avaliar a vazão volumétrica para obter em galões por unidade de tempo. Nesse caso aqui a gente já sabe que vai ser horas. A gente sabe então que a vazão volumétrica é igual a vazão mássica vezes o volume específico. E aqui a gente pode ressaltar o seguinte: eu disse para vocês que todas essas propriedades variam como uma função da temperatura e da pressão. E igualmente, para todas essas propriedades, para um líquido a gente pode aproximar também como se fosse para um fluido, tá? Por exemplo, eu posso aproximar U para um líquido, né? Que é igual a UF, aproximadamente HUF para o estado saturado. O V também eu posso aproximar V como função só da temperatura e não mais da pressão. É uma aproximação. E aí é isso que eu vou fazer aqui também. Vou aproximar isso aqui para líquidos. Bom, mas agora a pergunta é: eu vou aproximar qual estado? Estado 1 ou 2? Obviamente ele está perguntando quantos galões de água o coletor fornece a 120 graus. Então eu tenho que avaliar o estado 2, obviamente. Tá, então se a gente avaliar o estado 2, o V2, o volume específico no estado 2, tem que ser aproximadamente o volume específico do fluido variando só com a temperatura, nesse caso no estado 2, que é 120 graus Fahrenheit. Tá? É uma aproximação que a gente faz para líquidos. Então vou aproximar isso aqui para 120 graus Fahrenheit. Eu já sei que o volume específico está aqui nessa coluna, na terceira coluna, né, o VF. Então venho aqui em 120 Fahrenheit e pego os dados, 0.01621, tá? Então isso aqui vai ser igual a 0.01621. As unidades de volume específico é pé cúbico por libra. E a vazão mássica 120,2 libra por hora. Essa libra, cancela essa libra. Aí você converte aqui, ó, para obter em galões, que o problema pede em galões, né? Um galão vale 0.1336, se não me engano, pé cúbico. Deixa eu só checar aqui rapidinho. Um galão 1336, exatamente isso. Tá? Então você já cancela também aqui pé cúbico com pé cúbico e você fica com galões por hora. Então a vazão volumétrica na saída
ou seja, o que você vai ter de água quente nessa situação desse projeto vai ser justamente esse valor aqui, ó, aproximadamente 2 galões por hora, né? 2 galões por hora, que vai dar mais ou menos uns 6 litros, 7 litros de água quente, tá? Então é nessa configuração que a gente calcula a vazão de água quente aqui, tá? Bom, espero ter ajudado aí. Então até a próxima.